Olá, cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Eu peço que você, ao assistir esse devocional, acesse o link, vá lá no canal do YouTube. A primeira coisa que você deve fazer é dar sua curtida. Vá lá dar sua curtida. Se quiser, faça um comentário. Diga o que esse devocional tem feito na sua vida, se ele tem sido benéfico, certo? Ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com outros. O nosso objetivo é levar essa palavra de Deus a cada lar, a cada família, a cada pessoa, todos os dias. E o maior número de pessoas possíveis. E para isso nós contamos com o seu apoio, com a sua colaboração. Seja nosso parceiro nessa empreitada. Hoje iniciaremos uma série sobre o tema Reflexões sobre Igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre igreja, à luz da palavra de Deus. Estamos vivendo tempos em que a igreja tem sido desacreditada, muitas pessoas não têm dado o real valor à igreja que ela merece. Mas, como eu sempre digo, a igreja, a despeito de tudo, apesar de tudo e acima de tudo, é a única instituição credenciada por Deus como a sua mensageira, como seu mensageiro aqui na terra. E para início dessa reflexão, nós escolhemos o texto de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós leremos do versículo 12 ao versículo 27. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A Bíblia é cheia de ilustrações sobre a igreja. E uma dessas ilustrações é essa que acabamos de ler, uma ilustração feita por apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Corinto. Ele
para mostrar a essência, a funcionalidade da igreja, usou como ilustração nosso corpo, a figura do corpo. E na realidade a igreja é o corpo de Cristo. Pensando nessa ilustração, nós encontramos aqui na nossa reflexão algumas atividades, algumas particularidades, algumas características que são importantes, e quero dizer até mais, são indispensáveis em se tratando da igreja. A primeira coisa que a gente nota e que dá para nós refletirmos à luz desse texto, à luz dessa ilustração, são dois aspectos importantes que constituem a base, o alicerce da igreja. É a diversidade e a unidade. Diversidade e unidade. Paulo, ilustrando a igreja como corpo, ele mostra que a igreja possui essas duas características que a princípio parecem controversas, paradoxas e antagônicas, mas na realidade são características que se completam e que necessitam umas das outras. Paulo começa essa ilustração no versículo 12 dizendo: ora, assim como o corpo é uma unidade. Então Paulo inicia essa ilustração da igreja à luz do corpo, destacando a unidade. Ele continua, então olha lá: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então veja que Paulo começa mostrando que há diversidade, mas dentro dessa diversidade existe a unidade. Então Paulo destaca esses dois elementos, essas duas características, unidade e diversidade, mas dando ênfase nesse início à unidade. E vejam que ele volta a falar a respeito disso no versículo 20. No versículo 20 ele diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. Mais uma vez, no versículo 12 ele começa com diversidade e enfatiza a unidade. E no versículo 20 ele enfatiza a unidade e mostra também a diversidade. Mais à frente, no versículo 27, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então Paulo procura mostrar que a igreja, assim como o corpo, precisa dessas duas características que se mesclam e que coexistem, ou seja, existem juntas, dependem uma da outra, assim como o nosso corpo. Paulo procura mostrar que o nosso corpo ele é formado de vários membros, ou seja, há essa diversidade no corpo, mas embora haja essa diversidade, deve haver unidade. Ou seja, todos os membros do corpo que possuem a sua individualidade dentro dessa diversidade trabalham em prol de um objetivo, de um propósito comum, que é o bem-estar do corpo. Por isso, nessa individualidade e diversidade, o que se destaca é a unidade. E assim é a igreja que o Senhor deixou aqui na terra. A igreja é uma só, constitui uma unidade, mas ela é composta, ela é formada de diversidade, ou seja, de vários membros. Um membro só não é uma igreja. Nós estamos vivendo aí períodos em que existem muitos que são denominados, intitulados desigrejados. Não congregam mais. Acham que eles só são igreja. Isso não é verdade. Uma pessoa só não é igreja. Uma igreja é constituída de diversas pessoas. Porque a própria palavra igreja tem lá do termo grego eclesia, que significa ajuntamento, assembleia dos chamados para fora. Veja, há essa pluralidade. Uma pessoa só não forma uma igreja, mas várias pessoas formam uma igreja. Então veja que coisa interessante, Paulo mostrando que a igreja é composta de diversidade, mas na sua essência ela é uma unidade.
E dentro dessa diversidade, a individualidade que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, não hoje, né? Hoje queremos destacar esses dois elementos, essas duas características, essas duas atividades imprescindíveis da igreja, a unidade e a diversidade. Na igreja existem vários membros, né? Assim como o corpo, e cada um deles é diverso um do outro. Existe essa diversidade, mas embora exista essa diversidade, deve prevalecer a unidade, assim como o nosso corpo. Cada membro não sai fazendo o que quer, cada membro trabalha em prol do bem-estar do corpo, e assim deve ser a igreja. Cada membro da igreja, cada cristão que está lá congregando, frequentando, e que é constituído dessa diversidade, deve trabalhar para o bem-estar da igreja como um todo, formando uma unidade, certo? Então hoje nós estamos destacando essas duas características da igreja, sob essa reflexão que nós estamos tecendo, trabalhando sobre igreja. E hoje, à luz desse texto, dessa ilustração que Paulo usa em 1 Coríntios 12, ilustrando a igreja como um corpo, queremos destacar esses dois elementos, essas duas características, essas duas atividades imprescindíveis, que são unidade e diversidade. A diversidade trabalha em prol da unidade. Então são dois aspectos que coexistem, ok? Deixa eu orar por você. Pai bondoso, como eu faço sempre, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, orando pelas pessoas que têm assistido esse devocional. Meu desejo é que o Senhor os visite através do Teu Santo Espírito, supra cada uma das suas necessidades e os ajude a entender essa beleza que é a Tua igreja aqui na terra, e que o apóstolo Paulo aqui ilustra como corpo, que é o corpo de Cristo. Ajude os Teus servos a entender a essência, o valor, e assumir um compromisso sério de zelar pela Tua igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, que você tenha um dia repleto da presença de Deus e de alegria. Abençoe as pessoas que estão ao seu redor com um sorriso, com uma palavra de encorajamento, de apoio. Como eu disse ontem, seja um agente de milagre. Deus te abençoe grandemente. Amém.